saúde e bem-vindo na paz do Senhor? Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos muito alegres nesta manhã. Eu estou alegre, amém? Você está alegre também? Louvado seja Deus. Então nós estamos alegres porque estamos na casa do Senhor, ouvindo os louvores, vendo os irmãos, revendo os irmãos aqui, e agradecendo a Deus por todas essas coisas que Ele tem nos feito, O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Bom, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos venham comigo no livro de 2 Reis, um texto muito conhecido, capítulo 5 de 2 Reis. No capítulo 5 diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, diante do seu Senhor, melhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria à terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 12 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo me chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures a sua lepra. Só até aqui, irmãos. Amém? É um texto muito conhecido da igreja, Eu creio que os irmãos já leram esse texto já muitas vezes, Porque é um texto interessante, que fala de um grande homem da Síria, Ele era um chefe era um comandante do exército da Síria, E esse homem era leproso. Ele tinha uma enfermidade, uma doença na sua pele, que não tinha remédio na época para curar. Não tinha nada que pudesse curar, tirar aquela lepra que estava em Naamã. E a Bíblia fala, irmãos, que ele era logo no começo do versículo, diz assim, no versículo 2, aliás, primeiro, diz assim: e deram livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Ele era valoroso, mas a lepra que estava no seu corpo físico era uma doença, irmãos, que ele teria que ficar isolado até a morte. Porém, esse homem, por ele ser um comandante de um exército, ele era muito respeitado pelo o povo da Síria. Mas eles estavam em Israel, pegaram a lei de Israel, raptaram uma menina que foi a serviço da mulher de Naamã. E de repente aquela menina, quando viu,
sabia que o seu senhor era leproso, falou para a mulher, para a sua senhora: que bom que ele estivesse em Israel, porque lá tem um profeta, e esse profeta é um homem de Deus, ele poderia restaurar a sua lepra. E aquela palavra foi ao coração daquela mulher, e ela falou com Naamã, dizendo aquelas palavras, e ela creu na palavra daquela criança, daquela menina. Aleluia. Ela creu naquilo e falou com Naamã, e Naamã prontamente aquilo já tocou no seu coração, na sua vida. Ele já logo procurou saber quem era esse profeta. Foi lá ao rei, Ben-Hadad era rei da Síria, e chegou lá, contou para ele aquela história. Ben-Hadad pegou uma carta, imediatamente já mandou ao rei de Israel, que era Jorão. Quem era Jorão? Jorão era a filha de Acabe. Nós sabemos a história de Acabe, que era um iníquo, um homem que foi um homem perverso, né? Naamã era esposo de Jezabel. Todo mundo sabe a história de Jezabel, todo mundo sabe a história de Naamã, ou aliás de Acabe. E de repente, o rei Hadad escreve uma carta, enviando ao rei de Israel, dizendo essas palavras, né, que ele está enviando Naamã para que ele restaurasse a sua lepra. Mas quem era Jorão para restaurar a lepra de alguém? Quem era um homem que pode restaurar a lepra de alguém, uma enfermidade de alguém? E logo aquilo, irmãos, ele tomou aquela palavra como se fosse uma afronta, porque Israel e Síria, eles não eram amigos, eram inimigos. E de repente aquilo parecia que foi uma afronta, né? Quem sou eu? Por acaso sou eu Deus para restaurar a enfermidade de alguém, a lepra de alguém? E aquilo, irmãos, e foi como se fosse uma bomba na vida de Jorão. E de repente aquilo, ele rasgou as suas vestes, né? Rasgou as suas vestes, como se diz, né? De protesto contra o rei Hadad. Entendendo que Hadad fez aquilo para afrontar o povo de Israel. Mas de repente, irmãos, essa palavra, quando o profeta Eliseu soube que estava Naamã ali para ser restaurada a sua lepra, nós sabemos, irmãos, que quando Naamã chegou, esperava que Eliseu apresentasse diante dele, né? Chegou lá, está aqui o comandante, né, da Síria, vamos lá para restaurar, para curar, para colocar a mão sobre ele. Ele achava, Naamã achava que ele poderia estender as suas mãos, chegar lá e orar por ele, restaurar a sua lepra. Não, mas nada disso aconteceu. E ele ficou muito, muito revoltado, né? Porque ele achava que ele era um grande comandante, e chegava lá, tudo isso ia acontecer, mas nada disso aconteceu. Quantas vezes acontece, irmãos, conosco? Quantas vezes acontece quando alguém chega numa igreja e sabe que lá tem um grande homem pregador de cura divina, e chega lá e quer que ele coloque a mão sobre a cabeça dele e ora, né? Quando chega alguém importante na nossa casa ou na nossa igreja, né? Nós achamos que ele quer ser bem recebido, mas para Deus não. Para Deus é o contrário. Aquele que se julga ser maior, ele será o menor. Na casa do Senhor, irmãos, todos nós somos do mesmo tamanho, não há ninguém maior nem menor, todos nós somos iguais na presença de Deus. E nesta manhã Deus está falando conosco, nós todos somos iguais, não há aqui maior nem menor, não, aqui todos nós somos do mesmo tamanho espiritualmente falando. Todos nós somos servos de Deus. E Naamã não conhecia a Deus. Ele era um gentil, ele não era israelita, ele era um gentil. E ele estava lá porque Deus tinha um propósito na vida de Naamã. E ele foi recebeu muitas bênçãos, quer dizer, recebeu muitos livramentos através do povo da Síria, recebeu muito livramento através do seu comandante. Era um homem importante, mas para Deus ele precisava de ser curado da sua lepra. Quem estava lepra, irmãos, era um pecado que estava na vida de Naamã,
Quem sabe há muitos pecados que estão na nossa vida. E às vezes, irmãos, um orgulho é um pecado. A soberba é um pecado. E tem coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida que fica encoberto. A lepra de Naamã estava encoberta pela sua farda. Ninguém notava. Porque quando ele estava vestido, a sua lepra estava coberta. Mas para Deus, o pecado está à vista. Para o povo, o pecado de Naamã estava encoberto. Quando ele tirava a sua farda, que eu olhava as suas mãos, os seus braços, estava todo em carne viva, porque era a lepra de Naamã, e não tinha medicina para curar aquela lepra. Na medicina de Deus, o pecado só é curado quando há arrependimento dos seus pecados. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, quando o homem reconhece que somos dependentes de Deus, Deus está pronto para perdoar. Porque Deus permite, irmãos, Deus permite que sejamos humilhados para reconhecer que Ele é o verdadeiro Deus e pode perdoar. Não há. Eu até anotei aqui a estrofe desse hino que nosso irmão João cantou nesta manhã. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante de nós. Não há culpa, não há doença nem culpa que fica de pé diante de nós. Não há pecado, não há culpa que fica diante de nós, quando o nosso Deus está conosco. Aleluia. Se estiver comigo, diz a palavra de Deus, eu estarei com vós. Mas se me deixar, eu também vos deixarei. Deus permite que a enfermidade, uma luta, para nós reconhecermos que é o verdadeiro Deus. Então nós tínhamos tudo na nossa vida. Nós tínhamos um bom emprego, um bom salário, conta no banco, e nada faltava para nós. Deus permite que tudo isso não aconteça mais. Você perdeu tudo para ser humilhado, para reconhecer que o verdadeiro Deus, Ele é poderoso para nos dar vitória. E quando nós perdemos tudo, nós começamos a buscar o Senhor. E Deus permite isso para que nós possamos orar e buscar mais o Senhor. Quem sabe na tua vida está acontecendo isso. Você tinha tudo. Você podia fazer um churrasco todos os dias toda semana na sua casa. Tudo isso, você tinha um bom salário, você tinha um câmbio no banco, e de repente você não tem mais. Não que Deus quis tirar tudo de você, não. É para você buscar mais a presença. Aleluia, aleluia. Para você buscar mais a presença dele, porque Ele tem um plano na sua vida, e o plano que Deus tem na sua vida é que você se humilhe. Porque a palavra de Deus diz, nos ensina em 2 Crônicas 7,14, e dizem que esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está nessa manhã dizendo para mim e para você, nós precisamos nos humilhar mais para que as bênçãos do Senhor venham acontecer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É tudo isso. Naamã levou prata e ouro e vestes caras, levou muitos bens para chegar lá e agradar o rei, né? Mas não foi isso que aconteceu. Ele naturalmente pensava que a sua cura fosse agradar alguém. Quantas vezes nós queremos agradar alguém e levamos presentes, né? Como se diz, Deus vai me honrar porque eu dei presente para alguém? Nada disso, irmãos. É um coração contrito, um coração humilhante perante o Senhor. É que faz com que você receba a sua vitória. Glória a Deus. Não é com presentes, não é com nada disso. E Naamã achou que levando esses presentes ali,
ele chegaria lá, e o rei receberia ele, era uma festa, né? Era um banquete, porque na mesa do rei há sempre banquete, mas na mesa do rei dos reis, do Senhor, e lá há banquete todo dia, toda hora, todo momento que você vai estar na presença dele, há banquete. E nessa manhã Deus está preparando um banquete, uma mesa na presença dos seus inimigos. Deus está te honrando nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Então creia no Senhor, porque Ele é poderoso e fiel, e Ele não muda a sua palavra. Aquele que se humilha será exaltado, diz a palavra de Deus. Então vamos nos humilhar perante o Senhor, porque a exaltação vem do Senhor. Aleluia. Quanto mais um homem humilde, mais ele recebe as suas bênçãos. Aleluia. E aqui, na vida de Naamã, ele, quando o profeta chegou para ele e disse para ele, aliás, não foi o profeta que foi a ele, não. Ele mandou seu moço lá. Para falar para aquele leproso lá, né? Porque vai lá no Rio Jordão. O Rio Jordão, irmãos, era uma água turva, né? Uma água barrenta. Não era água limpa, não. Quando o Senhor mandou que ele fosse lá lavar, o profeta falou para ele, vai lavar no Rio Jordão. Mas ele falou assim, mas tanta água tem lá em Samaria, né? Águas limpas. Para que eu vou lavar lá no Rio Jordão? Quem sabe o Senhor está pedindo alguma coisa para você. Você está achando tão difícil. Naamã viajou 160 quilômetros até Israel para receber essa cura. 160 quilômetros, irmãos. Já imaginaram os irmãos 160 quilômetros andando? Não era a facilidade que nós temos hoje. Hoje você pega seu carro aqui, 160 quilômetros você faz em menos de 2 horas. 1h e pouco você faz 160 quilômetros, né? Tem uns que são mais apressados, fazem até em 1 hora, né? Mas naquele tempo, 160 quilômetros não era brincadeira, não. Ele teria que andar muitos dias para chegar a 160 quilômetros. Era carruagem, era cavalos, né? E andar bastante. Mas ele foi, porque ele precisava da sua cura. Deus está falando para nós essa manhã. Quem sabe nós moramos poucos metros da igreja e achamos dificuldade para chegar na igreja. Oh meu Deus, quando é difícil, eu trabalhei muito hoje, eu estou cansado, eu não vou na igreja, não vou à igreja hoje não, eu estou bastante cansado hoje, né? Meus pés estão doendo, vou ficar em casa. Mas não é uma dor de cabeça que não é nada, irmãos. Uma dorzinha de cabeça, você chega lá tomando uril e a dor sumiu. Eu acho toda dificuldade para receber. Olha ali a casa do Senhor. E Deus, irmãos, permitiu que Naamã viajasse 160 quilômetros. Por quê? Porque ele precisava da sua cura. Precisava da sua bênção. E alguém na igreja achando tanta dificuldade. Mas nessa manhã, Deus quer dar uma cura. Deus quer tirar esse desânimo da sua vida. Deus quer te dar a bênção para que você seja mais disposto na obra dele. Quanto é bom ser disposto na obra de Deus. Quanto é bom nós tirar o nosso comodismo. O comodismo não faz com que nós ficamos tão presos às coisas dessa vida. E não acontece, irmãos, que para receber a bênção de Deus requer um sacrifício. Sim ou não? Sim. Requer sacrifício. Naamã enfrentou sol castigante, lutas para poder chegar até a Israel, e chegou lá, recebe uma palavra do profeta, enviada pelo profeta Eliseu. Geazi chegou lá e falou para ela assim: Naamã, o rei, aliás o profeta, mandou dizer assim: vai lá no Rio Jordão, lá toma 7 vezes, mergulha no Rio Jordão, você vai ser curado. Mas
lá em Farbá, né, tem o rio Farbá, né, o rio lá de Samaria, da Síria, né? Na Síria tem um rio, o rio de águas limpas, né? Quando é bom nós acharmos, irmão, que é facilidade? Facilidade é que nós queremos na nossa vida, nada difícil. Aí a campanha de oração, para que isso? Campanha da igreja, não é para que isso? E Deus fala, nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo. Aleluia. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, diz o profeta Isaías. Invocar enquanto está perto. E às vezes nós achamos, colocamos, irmãos, para ser sincero, todos nós temos o mesmo defeito. Ninguém pode chegar aqui e dizer assim, não, eu não encontro dificuldade. Temos dificuldade, mas nós temos que nos esforçar. Esforça-te e dê um ânimo, diz o Senhor. Aleluia. Mas o escritor de Hebreus, no livro 12, versículo 1, ele diz assim: nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aleluia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo gozo, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. Aleluia. Nós devemos deixar todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E vamos avançar, irmãos, para o alvo, diz o apóstolo Paulo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Porque essas coisas, gente, acontecem na nossa vida, nós vamos perdendo o foco, nós vamos começando a desanimar. Por isso que há muitos crentes desanimados, porque espera receber a bênção. Senhor, eu preciso dessa bênção tal. E esquece de buscar o Senhor. Não busca o Senhor, ele esquece e vai passando os dias, ele fica frustrado porque não recebeu, mas também não buscou. Ele não buscou o Senhor, ele não se humilhou perante o Senhor. E quando o homem se humilha perante Deus, com certeza, irmãos, Deus não é surdo, mas ele está pronto a ouvir a nossa oração. Ele quer que extraia de dentro de nós aquilo que nós necessitamos. E nesta manhã, Deus quer liberar a sua bênção, mas é necessário nós nos sacrificarmos um pouco mais. É necessário que nós deixemos as coisas que nos prendem. Uma das coisas que prende o cristão, não? Às vezes, não é o caso das irmãs aqui, né, dos irmãos. A novela tem prendido muitas pessoas, né, em casa. Às vezes um jogo de futebol tem prendido muitas pessoas em casa. E às vezes não temos tempo para vir à casa do Senhor. Hoje o Corinthians vai jogar, né? Não vou à igreja não. Hoje o Palmeiras vai jogar, né? Eu não vou à igreja hoje não, porque eu vou assistir o jogo do Palmeiras. E assim, irmãos, vai acontecendo. De repente a pessoa se torna um crente frio, ele não tem mais vontade de ir à igreja, e muitas pessoas afastam da casa do Senhor. E Naamã, quando ele deu o primeiro mergulho, nada aconteceu. É aquilo que você vem buscar na casa do Senhor. Às vezes você vem hoje, nada acontece, mas o Senhor quer ver a sua persistência. Quando aquela viúva chegou para aquele juiz iníquo, lembra? Chegou lá, falou para o juiz, e ela precisava que o juiz julgasse a sua causa. Ela chegou lá, ela chegou para o juiz e falou assim: Senhor, eu preciso, julga a minha causa, né? E todos os dias estava, a Bíblia Sagrada diz que todos os dias ela estava batendo na porta do juiz: Senhor, julga a minha causa. E aquele juiz não respondia nada, mas ela não desanimou, ela persistiu buscar a sua bênção, porque ela precisava que o juiz julgasse a causa dela. Eu não sei qual é o problema que ela tinha, mas ela precisava que o juiz
Tem vezes na sua vida, naquilo que ela foi buscar, e de repente aquele rei falou assim: eu não temo a homem, não temo a Deus, vou jogar a casa dessa mulher para não me importunar mais. E aí Jesus Cristo conta essa parábola, irmão, dizendo que a oração é persistência. Vir a casa do Senhor é persistência. Porque hoje você não recebeu, mas amanhã você vai receber. Quem sabe o anjo da vitória está aqui nesta manhã para te dar a sua bênção. E muitos que não vieram nessa manhã não vão receber a bênção, porque não vem à casa do Senhor. Mas você veio, você com certeza, irmãos, você vai levar a sua vitória, a sua bênção, que você tanto busca, você tanto precisa. E aquela mulher estava todos os dias batendo na porta do juiz, e ela julgou a sua causa, ele julgou a sua causa. Aleluia. A Bíblia não fala quanto tempo Naamã estava com aquela lepra, mas ele quando um dos seus comandados falou para ele, falou assim: o profeta está pedindo alguma coisa demais? Custa você ir lá no Rio Jordão 7 vezes e para ver o que acontece? E ele parou e falou assim: realmente, eu vou lá. Primeiro lugar, a primeira vez, a segunda, nada aconteceu, a terceira também nada, a quarta vez, até a sexta vez. Quando ele chegou, quando foi a 7ª vez, a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que ele saiu das águas e a sua pele estava como uma pele de uma criança. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você está buscando o Senhor há muito tempo, mas hoje chegou o dia da sua vitória, hoje chegou o dia da sua bênção. Então, fala, diz assim, irmãos, diz assim para o teu irmão: eu creio, e a minha bênção vai chegar. Aleluia. Quem sabe chegou hoje? Naamã, quando saiu das águas, ele viu a sua pele restaurada, não estava mais leproso. E é assim que acontece. A Bíblia Sagrada diz no capítulo, aliás, no Salmos 32, que diz assim: bem-aventurado o homem cujos pecados são perdoados, ou melhor, cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são encobertos. Porque quando nossos pecados são perdoados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência são perdoadas, aí nós tornamos homens e mulheres humildes perante o Senhor. Aleluia. Que não estamos olhando mais para as coisas dessa vida, mas olhando para o autor e consumador da fé. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições contra si mesmo. Ele é fiel e está nesta manhã para nos dar. Que a nossa vitória não está na prata, não está no ouro, não está no nosso dinheiro, porque o dinheiro não compra, não liberta pecado. Que compra a nossa bênção, que já foi paga lá na cruz do Calvário, o sangue de Jesus foi derramado lá. Esse que paga pecado, esse que limpa as nossas transgressões, é o sangue de Jesus. E assim, irmãos, eu agradeço a Deus por nessa manhã estar aqui na casa do Senhor. Quando eu estive à tarde, eu aproveitei a tarde, fui visitar um pastor, amigo meu. Nós trabalhamos juntos há muitos anos atrás, e ontem eu fui fazer uma visita a esse amado pastor, Hoje ele era do Brasil para Cristo. Hoje a igreja mudou o nome, lá na região de Santo Amaro, chama a igreja O Mundo para Cristo, do pastor, não sei se os irmãos já ouviram falar do pastor José de Oliveira Campos, Foi no tempo do Manuel de Melo, era um homem que estava sempre ao lado do Manuel de Melo. Depois ele rompeu com o Manuel de Melo e abriu um ministério. A igreja continua, o ministério dele continua lá em Santo Amaro, em várias igrejas. E eu fui visitá-lo ontem e fiquei muito, muito triste quando eu soube que um outro pastor, trabalhando também juntos,
e hoje está afastado da casa do Senhor, ele e toda a sua família. É terrível isso, é triste isso, mas um homem que de uma palavra, o seu Daniel, pastor Daniel conhece, a Vilmita conhece muito, o pastor Sebastião, né? Hoje se encontra afastado, ele e toda a sua família. E eu pediria aos irmãos que nas suas orações, lembra do pastor Sebastião, um homem que tem um conhecimento muito bom na palavra de Deus, hoje se encontra afastado. O que leva a isso, irmãos? O que leva a pessoa a conhecer a palavra e se desviar da palavra de Deus? São coisas que acontecem que nós ficamos sem resposta, né? Que quando conhecemos a palavra de Deus e as pessoas chegam num nível desse. Mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso que na hora certa, no momento certo, Deus vai dar vitória na vida dele. Porque nós temos que orar por esses pregadores da palavra de Deus, porque é uma luta muito grande. Ser pastor hoje não é fácil, não. Por isso que precisa da cobertura de oração de toda a igreja, orando pelos seus líderes, porque é uma batalha, um trabalho muito árduo. Os irmãos sabem, os pastores que estão aqui, né? Quem é o pastor? Quem é o pastor aqui? Meu pastor, né? O evangelista está ali também, né? Sabe que não é fácil. Nós sabemos que é uma luta muito grande, mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso, um Deus que está com as suas mãos 25 horas por dia, não é 24, não, 25 horas por dia, guardando o seu povo. Por isso que a igreja tem que buscar, tem que orar pelos seus líderes, porque não é fácil, não. Mas Deus vai dar vitória. Amém? Em nome de Jesus. É Sebastião que ele chama. Se irmãos se lembram nas suas orações, vamos orar por ele. A sua esposa chama Sara. Vamos orar pelos nossos irmãos para que Deus o levante novamente. E eles vão a sua batalha, porque a sua vida, porque Deus vai dar vitória. Então, na vida de Naamã, ele recebeu a sua vitória. E nesta manhã, Deus tem uma bênção para você. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus pelos irmãos, né? Amém. Eu agradeço a Deus pela vida daqueles que estão da nossa irmã Selma. Vamos orar pela nossa irmã Selma. Nosso irmão presbítero João, nós ontem estivemos lá fazendo uma visita. Ela estava reclamando muita dor na perna. E nosso irmão presbítero João falou que ela passou a noite em claro, não conseguiu dormir. Mas nós vamos crer no Senhor. Eu pedi à igreja se colocasse em pé. Vamos orar pela nossa irmã Selma neste momento. Aleluia.